para não ser identificado. Aquilo é um kippá de couro. Então, se eu não quiser andar de kippá, eu uso o canal de couro, é o mesmo kippá, aquilo é um kippá que os cristãos novos usavam. O que era cristão novo? Os marranos. O que é os marranos? Eram judeus que chegavam aqui e eram batizados à força no catolicismo. Então, peniquei da marra, forçado. Então, marranos ou cristãos novos, como a igreja católica começou a chamar de cristãos novos. Se convertia ao cristianismo. Eles eram judeus vindo de Portugal, já para se esconder aqui por causa da Inquisição. Então aquela cruzinha é a mesma usar que a gente usa na nossa porta, aonde tem o nome do Eterno, tem a primeira letra lá do Eterno. E o Eterno é a proteção das portas de Israel. Então a gente fixa no portal da casa, no lado direito de quem entra. Todas as portas têm uma mezuzá. E o Nordeste eles usam uma cruzinha de palha. Aí se você perguntar a sua avó, a sua bisavó, ela não sabe por quê. Não, é para evitar os ventos da tempestade, os raios. Por exemplo, como é que você vai à sua casa? Você começa da sala para a cozinha ou começa da cozinha para a sala? A porta da frente até a porta de trás. Mas por que isso? Porque eu não posso varrer para lá. A minha avó dizia que era para a riqueza não ir embora. Não, é porque na porta da frente tem uma mezuzá, não pode passar o lixo, não tem o nome do Senhor que é Todo-Poderoso. Então você pegou esse hábito de varrer a sua casa, na porta da cozinha, da porta da sala, na porta da cozinha. Não é porque você simplesmente faz, é porque sua avó era descendente de judeu, sua bisavó ensinou a sua avó que tinha que ser assim, porque ela na frente uma vez usava. Porque é que na mesa de jantar, na mesa de você fazer a refeição, aqui no Nordeste tem uma gaveta. Não é estranho uma mesa de refeição com gavetas? Porque eles, os cristãos novos, com medo da Inquisição, quando eles iam almoçar ou jantar, eles colocavam, por exemplo, carne de porco dentro das gavetas. Quando alguém chegava na porta e dizia, ô de casa, aí ele respondia, pode entrar, vamos almoçar. Colocava a comida deles dentro, tirava o porco, estava na mesa e chegava dizendo, olha, quem está judeu, eu não estou comendo porco. Para escapar da Inquisição. São hábitos trazidos do judaísmo. Nós fomos colonizados por judeu. Nós temos sangue judaico, sim. Se você fizer a sua árvore genealógica, você vai se dar conta de que você é judeu, que você pertence a esse povo do Eterno, e que o Eterno lhe deu essas ordens de cumprir essas festas, e Ele quer que você cumpra para Ele lhe abençoar, que você faz parte. Lembra que Yeshua disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Nós que estamos na diáspora, Ele veio para nós. Então é feita a sucá, né, para habitar durante a festa, como lembrança de sua fragilidade e da fidelidade divina. Então na hora que você está dentro da sucá, você se lembra da sua fragilidade, quanto você é frágil. Mas também você vai se lembrar da fidelidade do seu Deus, o quanto Deus é fiel a você. Uma ligação da açúcar com Yeshua, Jesus, muito grande. A festa aponta para a vida de Yeshua, está lá escrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em agosto ele tabernaculou. Então o nascimento de Yeshua é exatamente a festa de Sukkot. Não é essa festa pagã
que eles fazem ao Deus Sol. Jesus nasceu nesse período. Eu estava até conversando com o Uroshi, que interessante, que ela inicia com a lua cheia. Toda festa de Sukkot tem lua cheia, toda festa de Páscoa tem lua cheia. Promessa do futuro, no caso do Sukkot, é vista como um prenúncio do reino milenar. Então, na Brit Hadashah, o Novo Testamento, como chama, tá? Esse aqui é um prenúncio do reino milenar de Yeshua na terra nos protegendo. Tá? Habitação temporária. Lembre-se que Deus disse que isso é temporário. E a sua habitação aqui na terra também é temporária. É passageira. A nossa vida é passageira na terra. É uma esperança de uma morada permanente com o Eterno. Então, como celebrar? Como é que eu vou celebrar essa festa? Se constrói na sua casa, no seu carro. Nós vamos começar a trabalhar as festas, né? Ensinando como a gente faz. Trabalhamos já até aqui, falando sobre a festa, né? Temos nosso carro erguido aí, para que o pessoal possa ver como fazer em casa e ter a sua sucata. Tem algumas irmãs que fizeram, né? Ficou muito bonito e que Deus continue abençoando e protegendo. Então, as 4 especiarias: cidra, palma, murta, salgueiro. Você faz as 4 especiarias de se encontrar essas especiarias. Elas podem ser feitas também em brecha. Tá? Nós vamos nos organizar e a próxima festa, eu sei que nós não temos todas as especiarias aqui, mas a gente pode comprar, tá? E emprestar. A gente faz a festa junto, comemora junto. Tá? Estudos bíblicos para nós fazer durante esse período. Tá? Eu trouxe alguns versículos, alguns capítulos de versículos aqui para vocês. Por exemplo, livro de João, capítulo 7, tá? Isaías 44, 3, Apocalipse 1, 7, e louvor, né? E louvor ao Eterno. Então, as instruções aqui, eu já falei, né, que é uma das 3 festas de Israel. Então, pessoal, é isso a nossa festa que nós estamos lidando dia terça-feira. Tá? Terça-feira encerra a festa. Nós na terça-feira vamos fazer um culto festivo de encerramento. Esse terça-feira é um Shabbat, né? Aquele que puder evitar de trabalhar, evite de trabalhar. Tá? Eu vou. Ok, mano? É Shabbat porque é aí quando o pessoal confunde aquele Shabbat, né? De Yeshua, da ressurreição de Yeshua. Ele confunde o Shabbat, porque era Shabbat, mas aquele Shabbat de Pêssar era um Shabbatot, tá? Um Shabbaton, um Shabbat grande, um dia grande de descanso. Vou fazer só uma leiturazinha aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver qual é o versículo. Vivam, versículo 42, vivam em Sukkot por 7 dias, todo natural da terra de Israel viverá em uma Sukkah, para que geração após geração vocês saibam que eu fiz o povo de Israel viver em cabanas. Então isso é Deus falando que nós temos que fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus foi quem mandou e nos fez viver em cabana. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, terça-feira, nós vamos fazer o encerramento da festa e a gente fala mais sobre essa bonita festa. Amém? Poxa. Amém, queridos?
devocional. Boas-vindas a todos. Deixava no eterno repouso sobre sua casa, sua vida e suas finanças, e tudo que colocarmos nas nossas mãos. Ao longo desses 17 anos, amados, que estou nessa caminhada, cada dia mais eu me preocupo com a minha fé, minha confiança em Deus, e cada dia mais eu busco aprender. Por que, irmãos? Jesus ele deu uma instrução dizendo o seguinte: olha, examinem as Escrituras, porque por elas vocês saberão ao meu respeito e também da vida eterna. Então, convido você, amados ouvintes, você que está aí no seu lar, no seu conforto, e os que estão aqui também nesta reunião, a abrirem vossas Bíblias no livro de João, Yoshua. E nós vamos fazermos algumas observações. João, capítulo 1. Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de quem? O Verbo, a palavra. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele continua falando de quem? O Verbo, a palavra. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 6, agora está falando de um homem chamado João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. Dê uma segurada aí, nós vamos dar uma analisada aí, né? Veja a importância que nós lemos esses textos, irmãos, porque, amados, a importância de você ler várias vezes um texto, é que cada vez que você lê ele, você se surpreende com aquilo que você vai descobrir. E veja que João, né, que é conhecido na Bíblia por João Batista, né, ou Yoshua, ele é chamado de João Batista porque essa palavra Batista significa batismo, né? Ele era um homem que batizava, e ele foi um profeta levantado por Deus, né, para anunciar a vinda do Machias. Quem era o Machias? Esse viria para fazer uma nova aliança, salvar o povo. Quem era o povo? O povo de Israel, né? Então, amados, o texto começa dizendo que no princípio
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus é a própria palavra. Né? Aí diz assim, e ele estava no princípio com Deus, ele continua falando de quem? Do Verbo, ele continua falando da palavra. Né? E ele disse, todas as coisas foram feitas por ele. Gente, você não tem noção do tamanho do poder que você carrega em você, que é a palavra. Né? Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pela palavra, pelo próprio Deus. Ele diz, e sem ele, nada que foi feito se fez. Gente, existem algumas ministrações, eu já vi até irmão dizendo, colocando que aqui, né, esse texto estava falando de Yeshua. Não, gente, esse texto não estava falando aqui de Yeshua, não estava falando de Jesus. Ele estava falando do Verbo, da palavra de Deus, do próprio Deus. Então ele diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus é único. Deus ele é o único Criador. Jesus é Filho. Nós somos Filho. Quem é Jesus? É o nosso irmão primogênito. O nosso Senhor. É nosso irmão. Ele diz assim, nele estava a vida vem de quem? De Deus. Gênesis 2:7 diz, né? Deus agora tem aquele boneco barro e sopra em suas narinas e ele passa a ser o quê? Alma vivente. Gente, qualquer pessoa que existe nesse planeta, embora ela não acredite na existência de Deus, no seu poder, mas ela tem Deus dentro dela. Porque nenhuma pessoa que é gerada em qualquer ventre vem ao mundo se não tiver na luz de Deus. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela é gerada, ela recebe. Eu estava até meditando nisso esses dias. Deus me levou essa meditação, amados. Eu falo já com os irmãos, né, sobre. Ela recebe, né, irmãos, o Espírito de Deus. Qualquer criança que nasce, ela nasce, mas ela recebe o Espírito de Deus. Eu estava meditando sobre isso esses dias, amados.